Está no ar o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Cumprimento especial para você. Memória ABC, apresentado às segundas, quintas e sextas-feiras pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, traz entrevistas com pessoas que têm uma história em Balneário Camboriú, misturando a sua história com a história da própria cidade. Memória ABC começa agora. Eu sou Aderbal Machado e vou conversar com Auri Pavone, que é de atividade profissional construtor civil, engenheiro, tem uma participação interessante na vida política e administrativa pública da cidade e vai conversar conosco agora sobre essa sua saga na nossa Balneário Camboriú. Auri, prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu, Aderbal, estar aqui num espaço tão nobre e tão importante. Me diga uma coisa, quando é que você começou a sua vida aqui? Como é que você chegou a Balneário Camboriú? Como é que você se implantou aqui? Como é que você se sedimentou aqui? Na verdade, Aderbal, eu estava me formando em engenharia civil em 86 e eu fiz a faculdade na FURB em Blumenau e nós terminávamos todas as matérias e tínhamos 6 meses de estágio. Então, no final de 85, eu concluí todas as minhas matérias e aí eu precisava 6 meses de estágio para colar grau. E aí eu tinha vindo na minha vida uma ou duas vezes em Balneário Camboriú, embora fizesse faculdade em Blumenau. Eu vinha muito pouco para cá, até por dificuldade financeira, enfim. A sua faculdade foi em Blumenau, então? Eu concluí em Blumenau. Eu iniciei no Rio Grande do Sul e concluí em Blumenau. E aí apareceu um estágio na PECOM. Eu vim para cá, fiz estágio, me lembro quando cheguei aqui. 86? Eu acho que foi em março de 86. Eu fui recebido pelo meu amigo Nelson Nitz. Eu fiz estágio com ele no prédio onde era o antigo Banco do Brasil, ali, o Alameda Mil, um prédio de 20 andares, na época. Sim. Era um dos mais altos aqui de Balneário Camboriú. Aí eu fiz estágio, nem tinha concluído o estágio com ele e já fui trabalhar num escritório de cálculo de estrutura, que na época era um dos maiores de Santa Catarina, a Inteco. Então eu fiquei uns 2, 3 meses na PECOM e já fui para a Inteco. Aí me colei grau em agosto de 86 e já estava trabalhando como calculista e aí fiquei... E a vida de empresário começou? Foi por acaso você planejou exatamente começar a atividade de construção civil aqui? Na verdade, Aderbal, nós somos numa família eu e mais 2 irmãos, e eu tinha um mano meu que era motorista de caminhão e um outro, meu irmão, que trabalhava num posto de gasolina. Nós éramos de família humilde. Aí quando eu estudava, eu sempre tinha um sonho. Um dia o meu sonho era comprar um Miura, que na época era o cara, mas eu não tinha nada. Característica da própria profissão. Eu não tinha nada assim, mas eu já era casado e a gente morava numa kitnet, enfim, mas eu tinha aquele desejo. Trabalhei, guardei dinheiro. Quando eu tinha todo o dinheiro para comprar o Miura, peguei um ônibus daqui e fui para Porto Alegre. Lá na Aldo Autocapas, que era a que fabricava, fui eu e minha esposa numa sexta-feira à noite. Chegamos lá no sábado, ficamos a manhã inteira negociando e eu só não fechei negócio por causa da cor, que eu estava em dúvida. E o meu pai morava ali em Canoas. Aí fui passar o fim de semana com ele. O meu mano, ele era motorista de caminhão e veio com uma carga de arroz que ele tinha carregado em Santa Maria para o Rio de Janeiro. Aí eu falei, o que dá isso, o que dá, quanto custa, quanto não custa? Aí eu já falei, mas eu tenho dinheiro para comprar um Miura. Com esse Miura eu compro 2 caminhões. O que é melhor? Não deu outro. Aí, junto com meus irmãos, nós compramos 2 caminhões, aí montamos uma transportadora, aí acabamos nos transferindo para Itajaí. Você foi primitivamente transportador. Exatamente. E aí, em 93 é que eu comecei
a fazer o prédio. Então, você começou a fazer prédio assim, eu vou fazer um prédio, pronto. Não, mas daí Qual foi o enredo disso? Não, mas assim que eu me formei, eu me lembro como fosse hoje. O dono do escritório de cálculo era o Paulo Arias. Ele me chamou: olha, tu estás terminando o estágio, nós gostamos do teu trabalho e nós queremos que tu continuasse. Tá, tudo bem. Me deu um susto, porque ele pediu as minhas pretensões salariais. Na época estava difícil o mercado. Eu falei, não, veja quanto vale. E ele me ofereceu o dobro do que eu imaginava, né? E pedi. Então aquilo. Né? Mas eu falei, ó, só tem uma condição, Código, eu não quero que tu me assine carteira. Mas por quê? Eu digo, não, porque eu não quero. Porque eu sempre tinha como intuito de ter a minha empresa. E qual era o meu medo? Se ele me assinasse carteira, aquela estabilidade te deixa acomodado e te deixa inseguro de você arriscar. Eu sempre digo, ó, eu vou trabalhar uns 4, 5, 6 anos aqui, vou fazer a minha vida e vou tocar. E assim eu fiz. Então, em 87, mais ou menos, que nós começamos com essa transportadora, e em 93 eu tinha dinheiro já para guardado. Nós tínhamos bastante, graças a Deus, como calculista, eu tive muitos projetos. Eu devo ter calculado na minha vida em torno de Você é especialista em cálculo estrutural? Fui. Então. Hoje eu não calculo mais. Como eu vi que o computador, que a tecnologia vinha com força, e na época eles pagavam muito bem quem fazia cálculo estrutural, porque a gente tinha que fazer na mão praticamente, né? E eu digo, bom, essa é a minha oportunidade. O cavalo está passando encilhado. Aí eu trabalhava religiosamente. Eu acordava às 7h30 da manhã, trabalhava até o meio-dia, eu tinha 1 hora de folga para o almoço, trabalhava até as 7h30. Na época tinha o jornal local, ele era emendado com o nacional. Começava às 7h30, era o estadual, e depois eu assistia o jornal e trabalhava até as 2 da manhã. Isso era de segunda a segunda, era sábado e domingo. Mas eu sabia, essa é a minha oportunidade. Graças a Deus ganhei bem, e em 93 eu já tinha, embora eu ainda não tivesse casa própria, mas eu tinha dinheiro já para erguer um prédiozinho. E aí eu comecei. E no próprio prédio que você construiu, você fez o seu apartamento? Exatamente. Daí eu fui morar no prédio que eu fiz. E daí eu parei de calcular. Ali perto do camelódromo, tinha um ali? Ali perto, eu comecei ali. Eu me lembro que eu te visitei um dia ali. Ali no entorno do camelô eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 prédios ali no entorno do camelô. Da tua construtora? Exatamente. Foi exatamente ali que eu iniciei. Quantos? Não, minto. Primeiro prédio que eu fiz eu fiz com o Nelson e o Carlos. Nós tínhamos uma construtora Pazini ali na 3.300, prédio Paderborn. Eu me tornei amigo do Carlos e do Nelson. Eu falei que eu queria iniciar na construção civil. Falei, pô, tem um cara assim, tem um terreno, tu não quer? Vamos fazer um prédio junto? E fizemos um prédio junto. Negociar o terreno? Então, negociamos o terreno, mas o Nelson e o Carlos tinham tanta credibilidade na época que praticamente eu não precisei botar dinheiro naquele prédio. O prédio se tocou. E aí depois nós íamos iniciar mais um prédio grande ali no centro, ali na rua 51, mas achamos por bem eles fazerem, o projeto já estava viabilizado. Eles tocaram sozinhos, daí eu fui e toquei a minha empresa sozinho. Então aí nós dividimos. E aí quando eu comecei esse prédio sozinho, aí sim, aí eu também tinha todos os recursos para concluir o prédio. Eu sempre gostei de trabalhar sempre com o pé no chão. E hoje eu falo isso para o meu filho. Eu saí da minha empresa faz uns 2 anos, eu deixei para ele tocar, eu sempre falo, vamos sempre pé no chão. Se começa alguma coisa contando sempre com o pior cenário. Qual é o pior cenário? É que a gente não consiga vender. Então, se a gente não conseguir vender nada, que venha uma crise, é normal que você atrase um pouco a entrega da obra, mas não que você pare a obra pela metade. Então, essa sempre foi a nossa segurança, uma empresa extremamente familiar. Sempre me preocupei de não crescer muito com a empresa, sempre ficar... como que você domina a empresa, você tem condição de parar a hora que quiser,
sem dependência, nunca trabalhamos com financiamento bancário. Enquanto eu toquei a empresa de 96 até 2015, 2016, nunca peguei um empréstimo no banco, nunca descontei um título de um comprador meu, enfim, eu sempre trabalhei com os meus recursos. Recurso próprio. Então eu sempre fui devagar, mas pé no chão, sempre fazendo aquilo que era possível. Então, foi uma época, da época que você chegou aqui, em 1986, até quando você constituiu sua empresa em 93, que você continuou, fez o seu primeiro prédio. Já deve ter feito algumas dezenas de prédios aqui, inclusive você recentemente construiu um prédio exclusivamente para estacionamento na cidade, que era uma política que você sempre defendeu quando na administração pública, que houvesse estacionamento público fechado para evitar exatamente o questionamento do número de vagas nas ruas da cidade. Vou falar sobre isso, mas qual é a diferença que tem da cidade quando você chegou e começou aqui a sua atividade de construtor civil para hoje, ainda em relação à indústria da construção civil? Na verdade, Aderbal, depois eu me tornei secretário, enfim, entrei na vida pública e me apaixonei por isso da cidade. Eu vejo que Balneário Camboriú nós vivemos ainda do mesmo modelo implantado pelo Schultz. Eu acho que o Schultz foi o que deu a virada em Balneário Camboriú. Ele foi um dos maiores construtores da cidade e Balneário Camboriú ela se notabilizou por fazer prédios residenciais e incentivar que as pessoas viessem aqui morar. Então, esse modelo deu certo até hoje. Eu acho que a cidade cresceu. O que cresceu por quê? Porque a indústria da construção civil ela é a indústria que mais distribui renda. Ela não concentra. Tu pegas uma montadora, só tem o salário e o resto vai para a matriz. Como as consultoras de Balneário Camboriú, elas se notabilizaram por pessoas que moram aqui, então todo o dinheiro que as pessoas pegam lá das suas cidades e mandam para cá, esse dinheiro acaba girando aqui na economia. Não sai da cidade. É o corretor, é o cara que faz o alumínio, enfim, sai muito pouco dinheiro da cidade. O que sai? Quando tu compra o cimento. Até porque a Meca vai investir, não vai investir fora daqui. Exatamente, então isso criou o quê? Criou um ciclo virtuoso, né? Só que esse ciclo ele é finito e ele já está prestes a terminar. Então, todo esse crescimento e essa qualidade de Balneário Camboriú ele veio por esse modelo. Ele deu certo. O Schultz deve ter começado, quando eu cheguei aqui, ele era o maior construtor da cidade lá por 70, na década de 70 ele deve ter começado. Nós estamos aqui, então, eu estou falando aí de 50 anos, né? E a cidade tem um pouco mais que isso, 55 anos. Então, ele deve ter começado lá por 75, 76. Então, isso fez com que Itapema crescesse. Então, Balneário Camboriú foi a mola propulsora de todo esse modelo de crescimento para toda essa região. Só que, como o nosso território ele é finito, nós somos uma cidade pequena, esse modelo foi ótimo até agora, mas agora ele precisa dar o segundo passo, porque a economia foi crescendo, ou seja, cada vez se construiu mais e a população foi aumentando. E a população ela vai continuar aumentando, até porque nós crescemos 4 vezes mais que a média nacional. Está chegando o momento que essas linhas começam a se encontrar. Ou seja, a construção civil não vai ter mais fôlego para ser a grande propulsora da economia e propiciar que essa população que venha tenha essa renda. Então, por isso é que fazem aí uns 10 anos que eu prego que Balneário Camboriú precisa urgentemente debater novas matrizes econômicas que venha a substituir essa construção civil, porque hoje a cidade ainda depende muito da construção civil, né? Mas só que ela vai ter fôlego para aguentar, vamos supor, para ser a grande mola propulsora disso tudo. Eu creio que por mais 10, 15 anos, depois disso, se nós não encontrarmos novas alternativas, e temos que encontrar, ou seja, nós temos que aproveitar esse bom momento que vive a cidade, que é uma cidade que tem qualidade, que tem boa renda, enfim,
para que a gente comece a se aperceber que precisa ser feito outras coisas. Eu fui a Dubai 2 vezes, jamais, até para fazer um comparativo. Eu acho que os bons exemplos devem ser seguidos. O príncipe de Dubai, o que ele fez? Nos Emirados Árabes, ele era um dos países que tinha a menor reserva de petróleo. Quando ele viu que a reserva de petróleo dele era finita, ou seja, que ele teria pouco tempo para viver do petróleo, o que ele fez? Ele começou a investir em novas matrizes econômicas e Dubai é o que é hoje. Contanto é que o petróleo, se eu não me engano, é a quinta, sexta fonte de renda de Dubai. Então é esse o exemplo. Então a cidade ela tem qualidade, a cidade ela é ótima para se morar, mas cabe a nós que moramos aqui, que usufruímos desse paraíso, ter essa visão, ter esses olhos e nos empenharmos em fazer isso, sob pena de nós todos perdermos tudo isso. Perder não, começar a não termos passar, mais essa qualidade de vida que temos hoje. Ou seja, nós somos uma joia, nós temos um bilhete premiado e nós não podemos jogar fora. Nós vemos aí Guarujá, Grande Vitória, o Rio de Janeiro, enfim, várias cidades que tiveram esse bilhete premiado e jogaram fora. Então nós não podemos, nós temos bons exemplos e maus exemplos. Então nós temos que ver as nossas potencialidades, nós temos que incentivá-las e combater as nossas deficiências. Então esse mix de cidades que deram certo, cidades que deram errado, adaptarmos a nossa cidade e termos essa vontade e essa visão de olharmos a nossa cidade para daqui 20, 30 a 40 anos. Eu acho que isso se faz urgente e necessário. Bom, falando em nova matriz econômica, isso é assunto para o próximo bloco, nova matriz econômica que seria, digamos assim, a grande saída. Mas a questão é, qual matriz econômica que a gente teria que adotar para a gente substituir a matriz econômica hoje da construção civil, que de repente ela está se esgotando. Se esgota. Vamos caminhar para onde? A gente fala depois do intervalo com a entrevista de Auri Pavone. Você está acompanhando o Memória BC. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso. No cinema, no teatro, pago meia no ingresso. Aí eu vi vantagem, no busão curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem. Aí eu vi vantagem. O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal, ordem e progresso. Ter um bichinho é o sonho de muita gente. Mas antes de levar um animal para casa, pense. Cães e gatos vivem em média de 10 a 15 anos e precisam de cuidados especiais, abrigo, alimentação, serviços médicos. Você tem tempo para passear e dar atenção para o novo amigo durante toda a vida dele? Pense nisso e seja responsável. Uma campanha do GEDA, Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais. Você está acompanhando o Memória BC. Memória BC, continua aqui nosso trabalho, a nossa entrevista com o engenheiro, consultor civil, Auri Pavone. Auri, você sempre preconizou, e cada vez que você concede uma entrevista ou fala sobre isso, mesmo espontaneamente,
você insiste bastante na necessidade de se ter uma nova matriz econômica que salvaguarde a cidade no futuro com relação à possível queda do espaço, inclusive até por falta de espaço físico da construção civil. Como é que seria isso? O que é ideal para a cidade como alternativa? Bom, Aderbal, quando o ex-prefeito Rubens Espernal me convidou para ser secretário de Planejamento, e uma das principais incumbências que ele me deu foi tocar o plano diretor que é originário até hoje. Então, lá eu me deparei e tinha três, vamos dizer, vertentes assim, que para mim começaram a ser bem afloradas. Era a questão dessa nova matriz econômica. A cidade estava entrando em colapso, embora nós tínhamos em torno de 80 mil pessoas, nós tínhamos 30 e poucos mil veículos na cidade e a cidade já não andava. Quem se lembra aí da Avenida do Estado, você não andava, né? Terceira, quarta, andava pouco, enfim. E o município não tinha recursos para fazer frente a esses investimentos que teriam que ser altos. Como a cidade não tinha sido planejada e ela cresceu muito, nós não tínhamos novas ruas, novas avenidas para serem abertas. O que tinha lá do início já tinha sido concluído. Então, nós tínhamos que avançar sobre terrenos de particulares. E todo mundo aqui sabe o que vale um terreno em Balneário Camboriú. Se briga por centímetro, né? Então, e também nós tínhamos uma questão que a nossa população nós tínhamos uma migração excessiva. Então, como você equaciona isso? Dotar a prefeitura de recursos para fazer frente a essas obras, diminuir o crescimento populacional e ainda ter dinheiro para uma nova matriz econômica. Enfim, isso conseguiu-se ser feito e infelizmente nós perdemos aí uma janela aí que eu chamo de 10, 12 anos, que nós podíamos ter, pelos meus cálculos, e os números provam hoje, que deu uma sobra, se nós compararmos o que nós tínhamos em 2008 e o que nós temos hoje, nós tínhamos uma sobra orçamentária média de 10 milhões de reais, né? Ou seja, investimento que aumentou. O que é esses 10? Isso não é só chute, é investimento que aumentou acima da inflação, é diminuição do custo social e a melhor qualidade de imposto. Ou seja, porque eu só vou dar um exemplo para quem está nos assistindo. Um terreno frente ao mar, em Balneário Camboriú até 2007, de 1.000 metros quadrados, se fazia um prédio em torno de 8.500 metros quadrados, dava em torno de 34 unidades, com uma taxa de ocupação de 50%. Com as mudanças do plano diretor, passou-se a fazer um prédio em torno de 15.000 metros quadrados, 29 unidades. Até 2007 já tinha o solo criado, a prefeitura arrecadava dinheiro de hoje em torno de 500 mil reais. Então passou-se a fazer quase o dobro de área construída, com 15% de unidades a menos. Essas unidades hoje têm uma ocupação em torno de 25% e a prefeitura começou a arrecadar em torno de dinheiro de hoje 3 milhões e 600. Com esse mecanismo, de 2008 para cá, se corrigirmos o dinheiro, deve ter entrado para os cofres da prefeitura algo em torno de 600 milhões de reais, que foi responsável e é responsável por todas essas obras de infraestruturas que estão saindo na cidade. Nenhuma dessas obras de infraestrutura, depois de 2008, foram feitas com o orçamento ordinário, ou seja, todos os municípios que estão por aí investem com o seu orçamento. Então, nós tiramos esse encargo da prefeitura. Em 2007, nós tínhamos em torno de 15 mil alunos no ensino fundamental. Se tu botar aqui para cada um aluno na escola pública, o município investe, tem Fundeb, investe em torno de 700 reais. Hoje nós temos 16 e pouco, ou seja, a população dobrou, a arrecadação dobrou e o gasto social com a educação, que é importante, e isso ele repercute percentualmente em todas as outras, ele permaneceu igual. Então, o que acontece? Nós aumentamos a arrecadação. Por que hoje a nossa arrecadação, sem aumentarmos impostos, ela aumenta acima
da inflação. Porque aonde nós fazíamos X, nós fazemos quase 2X, ou seja, a prefeitura ela oferece serviço para as pessoas e ela arrecada por massa física. Então, nós aumentamos a massa física, ou seja, o IPTU, o ISS, todos esses impostos, o ITBI que são de boa qualidade, hoje eles são melhores, porque eles, principalmente o IPTU, ele praticamente dobrou em relação ao número de pessoas. E também o número de imigração diminuiu. Então, se você for lá ver, historicamente, o percentual que vinha crescendo e o que vem crescendo agora, nós diminuímos. Então, tudo isso dava uma folga tranquilamente aí de uns 10 milhões por mês, e eu imaginava que depois de investirmos maciçamente nas questões de mobilidade urbana, que também melhorou o comércio, enfim, porque uma cidade que não tem uma boa... Eu conheço cidades que tem boa mobilidade e não se desenvolveram. Mas não conheço nenhuma que se desenvolveu sem ter uma boa mobilidade. Isso é uma condição sine qua non. A própria ONU, no estudo que ela fez no futuro das cidades em 2013, ela afirma categoricamente: as riquezas não serão mais feitas por países, e sim por regiões. E para que uma das condições para que as riquezas elas aconteçam é a questão de infraestrutura e mobilidade. Então, Balneário Camboriú estava numa condição excelente. E, infelizmente, nós perdemos essa janela. O plano diretor que foi feito, ele precisa ser revisado, ou seja, ele já tem hoje, 2008 para cá, ele tem 11 anos. Se nós que crescemos a média de 3,5 nesses 10 anos, equivale, enquanto o resto das cidades cresce a 0,8, equivale a 30 anos numa outra cidade, e não a 10. Então, para ver a necessidade que esse tão importante mecanismo, que é o que vai determinar, que é o que vai construir a fotografia do futuro, que é a carta magna de um município, ele precisa ser repensado e feito e refeito com urgência. Mas eu advogo, como tu falou, não vou fugir da pergunta. Nós somos uma cidade que fomos turística, hoje digo que nós somos uma cidade de veranista, nós não vivemos do turismo. Gramado é uma cidade que vive do turismo, nós não. Pode ver que lá eles têm atração o ano todo, eles não crescem populacionalmente como nós crescemos. Nós fomos para a linha de incentivar pessoas que todo mundo viu um bom negócio, o desejo das pessoas irem morar perto do mar, com a qualidade que tinha a nossa cidade, juntou o que o poder público queria, o que a sociedade queria e o que as empresas queriam. Então, por esses 40 anos, nós fizemos um ciclo virtuoso, só que esse ciclo está acabando. Então, nós precisamos encontrar uma maneira de criarmos outro ciclo virtuoso. Então, hoje nós estamos aí, nós já passamos da era tecnológica, passamos da era robótica e vamos entrar para 5G. Hoje, o grande capital vai ser no conhecimento das pessoas, né? Então, se nós, basicamente, nós nos voltarmos para o mundo que temos hoje e começar a capacitar as nossas pessoas. Se nós não capacitarmos, se nós não começar desde o ensino básico a capacitar as nossas pessoas, não tem hoje aquele chão de fábrica, aquela indústria que vem, que tinha 20 mil funcionários, que tinha 2, 3 mil, isso acabou, Aderbal. Então, hoje, você tem que investir nas pessoas. Hoje falta mão de obra na questão de tecnologia. Hoje, quem é bom em TI, quem é bom em programação, arruma emprego onde quiser. Tem gente que lá fora até paga porque você vai lá estudar para até ensinar quem está lá. Então, se nós não nos apercebermos disso, por que eu falo em 10 milhões de folgas? Se nós temos aí 15 mil alunos na escola básica, que tenha aí uns 7, 8 que você tenha que investir, que tu invista aí 300 a 400 reais a mais por mês, e que você insira na grade curricular. 300 a 400 em cada aluno, né? Em cada aluno, e que isso vai te dar em torno de uns 5 milhões por mês. Isso não é gasto, isso é investimento, que em 4, 5 anos você tem esse retorno, e aí isso é bem mais adiante. Você investindo, você diminui a violência, você diminui a demanda por gastos sociais, enfim, você consegue fazer um novo ciclo virtuoso. Então, eu em 2014,
eu tive com uma consultoria de 2 consultoras da Google, e elas estiveram aqui na nossa micro-região. Em suma, Aderbal, tem regiões do mundo que tiveram que construir cidades para atrair essas pessoas. Isso a gente vê a China hoje. A China faz essas cidades high-tech, enfim, e eles fazem muito rapidamente, mas nós não temos essa mobilidade que tem a China. O Vale do Silício teve que fazer uma sede... Até porque a China, como tantos outros países, não tem as limitações que nós Exatamente. temos, né? Eles impõem lá. O Vale do Silício, que hoje é uma das regiões que mais crescem no mundo, teve que fazer uma sede para abarcar isso. Israel está fazendo várias, da mesma forma, a nossa cidade está pronta, nós temos uma cidade cosmopolita, eles chamam de geração X, Y, Z, isso eu não me lembro, e nós temos aqui na Anfri, nós temos todas as condições para abarcar esse tipo de gente. O que nós falta? Falta nós nos voltarmos e fazermos o dever de casa. Para não importar essa mão de obra, né? Para produzir a mão de obra aqui dentro, né? Não, e daí você faz um mix. Hoje Florianópolis arrecada, dizem que é o Vale do Silício do Sul do Brasil, isso tanto é verdade, que Florianópolis arrecada em torno de 6 a 7 bilhões por ano com a indústria da tecnologia. Em 2014 eu fiz uma pesquisa oficial, mas empírica, em torno de 90% das pessoas que trabalham na área de tecnologia vieram de fora. Por que não vem mais? Porque quem só vem para Florianópolis, que é uma cidade cara, quem tem salário de 20, 30 mil por mês. Então essas pessoas vieram e querem vir para cá. Por que não cresceu mais? Porque não tem a mão de obra local, ou seja, o servente que tem na indústria da construção civil, aquele ajudante que tem na indústria automobilística, enfim, ele tem que ter também na indústria da tecnologia. Então, tem que ter, tu tens que ter os grandes, os que estão já prontos e os que vão subir escada, quer dizer, tudo isso é uma construção. Então, se Florianópolis tivesse feito o dever de casa e investido na educação básica, hoje eles teriam que investir menos em repressão. Por que hoje tem um estudo que prova que o aluno vindo da escola pública, ele leva 3 gerações para ascender de classe social. Na minha época, com uma geração você tinha mobilidade e você ascendia de classe social. Então hoje essas pessoas, elas não vê possibilidade de ascender de classe social e ficam mais suscetíveis ao mal feito. Então se Florianópolis tivesse investido, tivesse feito o dever de casa, eu garanto que hoje, ao invés de eles estarem arrecadando 6, 7, eles estariam arrecadando 10, 11 e deixando de investir um monte em repressão, enfim, eles estariam finalmente fazendo o ciclo virtuoso, mas eles só fizeram parte. E é o que eu vejo que hoje o governo do estado tentou fazer, essas escolas de tecnologia aí, uma sede. Isso é importante, mas isso é parte de todo o negócio. O mais importante que eu vejo, o primeiro passo é preparar a mão de obra local. Cuidar dos nossos. Hoje nós estamos preparando profissionais e estamos preparando alunos, enfim, profissionais para a indústria do século passado. Hoje eu acho que deveria ter poder público, sociedade civil organizada e as universidades sentarem. Por que aqui tem 2, 3 cursos de engenharia, 2, 3 cursos de arquitetura, se o nosso mercado ele é finito? Quer dizer, nós temos que começar a pensar também que profissionais nós estamos fazendo. Hoje, infelizmente, você vê arquiteto formado, eles vêm para cá, eles não querem mais sair daqui e hoje eles ganham quase o que eles pagavam na faculdade. Enfim, tudo isso tem que ser pensado. Isso cabe quem? Cabe ao poder público ser o grande motivador disso tudo. Então, nós precisamos fazer uma revolução de conhecimento. Se nós não mudarmos a forma com que nós ensinamos, a forma com que nós aprendemos e não nos dermos conta que o mundo mudou, não tem jeito, Aderbal. Deixa eu perguntar agora para... Em tudo isso que você falou, quer dizer, a cidade hoje ela cresce, mas a tendência é ela estabilizar a população, porque não tem espaço, simplesmente não tem espaço físico. Você falava no fenômeno da frota de veículos, que na sua época chegou aqui, quando eu cheguei aqui tinha 27 mil, hoje tem 90 mil. Exatamente. Ou seja, assim, mas mobilidade, não, mas é uma questão física, é pouco espaço para muito carro.
Então, alguma coisa tem que acontecer. Então, assim, além da oportunidade de uma nova matriz econômica, das pessoas se buscar uma nova oportunidade e conseguirem sucesso e a cidade crescer com isso, também tem a questão do espaço físico. Esse é pouco. E não tem como você trabalhar mais porque ele está ocupado. Não, Aderbal, tem aí mais umas importantes obras que saindo. Eu sempre digo, nós teríamos aí uma cidade, quando foi feito o plano diretor, com uma capacidade de uns 250 mil pessoas. Então, se nós, a hora que eles concluírem a quarta, que fizerem 250 mil, nós chegamos daqui a pouco. Mais uns 10 anos, 10 anos que fizerem a Martin Luther até ali no Ariribá, já podemos ter um transporte público de qualidade, o que vai incentivar que tu deixe o carro mais em casa. Hoje os Uber, enfim, as pessoas vão se adaptar, né? Eu vejo o nosso maior desafio, Aderbal, é o econômico. Se tu não tiver dinheiro para te sustentar, você não sustenta a cidade e, em vez de você criar o círculo virtuoso, você faz o inverso. Ou seja, as pessoas, elas não... Em vez de gerar solução, gera problema, né? É só você ver, hoje eu sou fruto de eu fui um jovem que vim para cá em busca de oportunidade. Hoje eu fico triste de ver os jovens saindo daqui, embora contra a vontade, porque eles não conseguem se manter. Então, isso é uma triste realidade que está começando. E esse processo ele tende a se acelerar. Então, nós temos que entender isso tudo e agirmos. A gente não pode ver isso acontecer e ficar de braço cruzado, né? Então, é lógico que ainda nós temos excelente qualidade de vida, mas a gente viu grandes fortunas que se esvaíram porque eles não souberam cuidar. Então, nós temos se comparar com as pessoas, nós temos uma grande fortuna, nós somos ainda aquela quando diz pai rico, filho nobre e neto pobre. Nós estamos naquela do filho nobre, que ele não se apercebeu que o dinheiro é finito e que os netos vão ser pobres. Então, nós já tivemos o pai rico e nós estamos vivendo a fase do filho nobre. E o filho nobre vive bem, normalmente ele vive melhor que o pai, né? Mas os netos dele com certeza não terão. E no final da vida, esse filho nobre, normalmente, ele encerra esse ciclo em péssimas condições. Então é isso que nós temos que ver. Assim, aquela história eu acho que foi o David Rockefeller, que foi no restaurante e não deu gorjeta. Ele disse, mas o seu filho dá mais, ele tem pai rico. Isso é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Auri, obrigado para você. O Memória ABC entrevistou o engenheiro Auri Pavone, construção civil. Em cima do nosso 55 anos da cidade de Balneário Camboriú, trazendo esses depoimentos de gente que ajudou a construir a história da cidade. Obrigado para você, Auri. Eu é que agradeço pela oportunidade e sempre estou à disposição. Aderbal Machado entrevistou o engenheiro Auri Pavone. Obrigado para vocês. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.